Pessoal, aqui é a segunda parte, vamos lá. Então, assim, é, Charles Dawes, esse naturalista britânico, né, ele criou uma espécie de ideia de que uma espécie, né, superou a outra, né, porque a espécie que não conseguia ser adaptável aos ambientes acabava então sendo dizimado, sabe? Por conta da não adaptação da ambiência. Ideia essa de Charles Darwin que vai parar na mente de Adolf Hitler, que acha que a raça ariana é a mais poderosa do mundo. Ele vai então tentar riscar do mapa aos judeus, né, e outros povos. Você vê que o capitalismo nasce de uma mente judaica e o socialismo nasce também de uma mente judaica. Essas duas ideias, esse dualismo, essas duas vertentes, vai ser abraçada por pessoas com mentes uma diferente da outra. Mente essas que os Estados Unidos abraçam o capitalismo, já a antiga União Soviética abraça aí o socialismo. Nessa brincadeira, né, tanto o capitalismo, que era uma ideia judaica, e o socialismo, que também era uma ideia judaica, matou nada mais nada menos que milhões de pessoas. Stalin abraçou aí o socialismo e no Holodomor matou cerca de 3 milhões de ucranianos, sabe? A ideia que surge da mente de um judeu vai parar na mente de Lenin e potencialmente na mente de Stalin, vai gerar aí o Holodomor e vai dizimar vários ucranianos, tá entendendo? E Hitler mais tarde, né, por ironia do destino, Hitler vai se levantar com a ideia de Charles Darwin na mente, achando que a raça ariana é a mais poderosa do mundo e vai dizimar então inúmeros povos. Um desses povos é sim os judeus. 6 milhões de judeus vão ser dizimados nessa brincadeira. Tá entendendo? Muito por conta de ideias, de ideologias abraçadas na mente dessas pessoas. Que vão gerar, sabe? Vão gerar ou tentar colocar em prática, né? E aplicar aí essa equação essa que gerou a morte de inúmeras pessoas. Só de judeus foram 6 milhões de judeus mortos, sabe? Então esse povo chamado ariano só existia na mente de Adolf Hitler. E ele achando que ele ia conseguir dominar o mundo, né? Com essa ideologia e dizimar os outros povos e só ficar a raça dele ariana aí, né? Nessa brincadeira, só de judeus foram mortos 6 milhões de judeus. Mas ao todo, ao total, foram cerca de 80 milhões de pessoas mortas pela Segunda Guerra Mundial gerada por Adolf Hitler. O Hitlerzinho gerou a Segunda Guerra Mundial muito por conta de que abraçou a ideia, né, de Charles Darwin, né, em que ele achou que a raça ariana era a mais poderosa do mundo, né, não voltou atrás, insistiu e gerou a Segunda Guerra Mundial, ok? Então vamos lá. Os europeus, né, por serem mais evoluídos, sabe, eles tomaram por base algumas ideias de supremacia da raça, de raças, iniciaram e invadiram territórios que não eram deles. Territórios esses que os ingleses invadiram a África, os ingleses invadiram a Índia, os ingleses invadiram a América do Norte. Então assim, os ingleses eles saem colonizando, sabe, dominando todo esse contingente e continente de terras e pessoas, sabe? E aí eles dominam essas pessoas, impõem suas culturas, impõem a sua supremacia, impõem aí suas leis e oprime aquele povo que está lá no país dele, no território dele, na nação dele, lá quieto, lá na dele. Eles eram nativos.
Aí vem uma, é como assim, uma pessoa vir, sabe, assim, a pessoa vir da rua, invade sua casa, toma sua casa, deixa seus filhos reféns, sua mulher refém, e começa a usar seu fogão, sua comida, tudo que você produzir ali é deles. Isso era o que os ingleses faziam, que era uma verdadeira covardia, convenhamos. O que é que acontece? Acontece que vai surgir então, né, tanto na África, como na Índia, como na América, pessoas que Deus vai se levantar, pessoas essas que vão se inspirar em Jesus e com inspiração em Jesus, eles vão utilizar da não guerra, da não violência, sabe? Aí vão surgir nesse cenário aí homens como o indiano Mahatma Gandhi, né? Martin Luther King e Nelson Mandela, que lutou a favor de seu povo oprimido. Você pode observar que o indiano Nelson Mandela, o indiano Mahatma Gandhi, né? O indiano Mahatma Gandhi, ele vai estudar na Inglaterra, né? Que os pais deles tinham condição, mas é na África do Sul que ele tem uma experiência terrível, onde ele vai ser expulso do assentamento de ônibus, né? Onde um branco não quer dividir o espaço com ele, ali sentado, e vai chamar a guarda. E a guarda vai vir e vai dar um chute na bunda de Mahatma Gandhi. E Gandhi vai falar assim, realmente basta, tem que parar isso aqui. Gandhi ele consegue unificar dois povos, duas religiões parcialmente, tanto os hindus como os muçulmanos. E começa então a lutar contra os britânicos utilizando uma tática de paz, a não guerra, a não violência, que começa isso durante 30 anos. Você vê que ele morre, Mahatma Gandhi morre e não vê a independência da Índia, mas depois a Índia, depois da morte dele, ganha independência. O que é que acontece? Gandhi ele tem muita dificuldade de manter esses dois povos, essas duas religiões unidas. É aí que vai nascer, né, de um dos territórios que era da Índia, o Paquistão. O Paquistão nasce aí da separação, né, dos hindus e dos muçulmanos. Aí nasce, aí dá origem a esse país chamado Paquistão. Tá entendendo? Mas essa bagunça só foi possível, essa desconfiguração da Índia, perdendo uma espécie de território, só foi possível por conta da Inglaterra, dos ingleses que saíram de sua terra, invadiram a terra dos outros, ocuparam, como sempre eles ocupam, eles usurpam, sabe, a terra dos outros e domina. Eles, sendo que essas pessoas que são dominadas são chamadas de colonos. E os colonizadores são os mais poderosos, que são os britânicos, os ingleses, os espanhóis, os holandeses, os franceses. Tá? Inclusive aqui na América do Sul, houve um tratado de Tordesilhas em que o povo nativo não estava nem sabendo. Certo? Os índios estavam aqui na dele, na paz e tal. Os índios também da América, ali da Bolívia. Tá? Esse pessoal estava todo mundo na dele, na paz. O que foi que aconteceu? Aconteceu que, de repentemente, assim, o Papa foi lá e falou: ó, países ibéricos, irmãos, e meus filhinhos vão lá e dividem a América do Sul. E foda-se aí, sabe? Se lasca em banda aí os nativos. Nativo esse que se lascou em banda, né? Diga-se de passagem. Aí os negros foram trazidos em navio negreiros e se lascou também na terra brasileira. E os índios se lascou mais ainda. O que foi que aconteceu? Os nativos foram dizimados, foram mortos, foram violentados e violentadas, muito por conta dos colonizadores, né, que levaram várias riquezas aqui da América do Sul e do nosso Brasil para a Espanha, para Portugal, através de um tratado de Tordesilhas que dividiu a terra dos outros. Eles invadiram e dividiram a terra dos outros. Tá entendendo? O que que acontece? Acontece, meu irmão, que aqui surgiu homens
também na tentativa de descolonizar os lusitanos portugueses do Brasil. Um deles foi José da Silva Xavier, o Tiradentes, que você sabe qual foi o fim dele, né? Aquele Joaquim Silvério, um verdadeiro Judas Iscariote, foi lá e traiu o cara, meu irmão. E o único pobre que foi morto nesse grupo da Inconfidência Mineira foi Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, que foi traído por Joaquim Silvério, né? Esse pilantra, traidor, todo traidor é covarde, todo covarde é medroso. E todo medroso ele tende sim a puxar do lado do mais forte. Então, aqui no Brasil surge esse homem, mas na Índia surgiu Mahatma Gandhi, né, que lutou pelos indianos. Nos Estados Unidos, na América do Norte, surgiu Martin Luther King mesmo, que também foi morto. Mas depois ele viu um negro chamado de Barack Obama surgir aí e se tornar presidente. Deus honrou ele. E mais tarde também, né, você vai ver que Nelson Mandela, ele consegue aí, né, ele consegue tirar das garras dos britânicos os africanos. Porque os britânicos, eles criaram o apartheid, ou seja, eles estavam na terra dos outros, oprimiam os negros, né? Eles oprimiam os negros e tomavam tudo e formavam leis que tiravam todos os direitos dos negros, inclusive seus idiomas, seus usos e costumes, que foram, na verdade imposto pelos ingleses para que eles aprendessem a língua inglesa. Situação essa que, se você não sabe, teve uma manifestação que foi reprimida pela polícia inglesa, que dizimou manifestantes, milhares de manifestantes, e mais tarde, já em 1970 e alguma coisa, 70, eu acho que 79, manifestantes como adolescentes, jovens, saíram para a rua para não aceitar um idioma inglês. Por exemplo, eu estou na minha terra, falo minha língua, aí vem uma pessoa de lá de outra terra que eu não conheço, que eu não sei, e vai falar, não, você vai falar a minha língua. Eu falei, não vou falar. Isso que aconteceu. E esses jovens, essas jovens que se projetaram contra essa imposição de idioma, de usos e costumes ingleses, eles acabaram, né, pagando pela própria vida. Ou seja, foram dizimadas quase 600 mil pessoas, ou 600 mil pessoas, tanto jovens, adolescentes e crianças, que ingleses colonos que foram para a terra dos outros e usurparam, né, os territórios dos outros e ainda dizimaram essas pessoas. Vá vendo a situação. Então, Gandhi aparece na Índia para lutar a favor de seu povo, os indianos. Nelson Mandela nasce, né, na África do Sul para lutar pelos africanos. E Martin Luther King nasce na América do Norte. Tá entendendo? Mas todos esses gigantes aí que eu acabei de falar, né? Esse tridente do bem, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King, eles não são muitíssimamente bem sucedidos. Gandhi morre, Martin Luther King é assassinado, já Nelson Mandela ele vai ser preso. E por conta da morte aí dessas crianças, né, desses adolescentes, desse jovem que a guarda britânica matou, dizimou, isso aí repercutiu no mundo inteiro. Foi o que gerou a liberdade de Mandela, porque Mandela não ia sair dali mais nunca, tá entendendo?
porque as leis que criadas pelos britânicos desfavoreciam os negros. Um desses negros, que era Nelson Mandela, ele era tido como terrorista, sabe? Ele era tido como uma espécie de homem que praticava a insurreição e tinha que manter ele preso, muito por conta de que ele era uma espécie de perigo. Tá entendendo? Nelson Mandela era uma espécie de perigo. Mas Nelson Mandela foi liberto muito por conta de que a morte dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, né, repercutiu mundialmente. Isso aí foi parar na ONU. E aí sanções, né, contra os ingleses. Aí sim a África foi respirando um pouco de ar de liberdade. Tá entendendo? Mas esses europeus que fizeram desgraça na terra dos outros, vá vendo, né? Fizeram na África do Sul, no continente africano, no continente americano, né? Tiraram os direitos dos negros, né? Dentro da própria América do Norte, tá entendendo? Os ingleses, os britânicos que fizeram desgraça, os europeus que fizeram desgraça aí em outros continentes, né? Aqui, inclusive aqui no Brasil, os portugueses com os índios, com as índias, né? E com os nativos. A Espanha também, né? Os índios sofreram com, com, com os espanhóis, que foram dizimados ali na luta de guerra por ter armamento muito primitivo. Os espanhóis têm armamento muito sofisticado para a época. Claro que os índios levou a pior, né? Mas o bom da vida é o seguinte, né? O bom da vida é o seguinte, que esses ladrões, chamados de europeus, que tiraram a riqueza dos colonos e levaram essas riquezas para suas terras, como para a Espanha, para a Holanda, para a França, para a Alemanha, para a Itália e para a Bélgica. Eles aproveitaram a Segunda Guerra Mundial, que surgiu de uma ideia de um maluco, né? A ideia do cara abraçar. Hitler abraçou a ideia do evolucionismo em Charles Darwin e achou que a raça ariana era a mais poderosa do mundo, que as outras tinham que ser riscadas, né? O que foi que aconteceu? Aconteceu que, mais tarde, né, esses europeus que levaram riquezas das terras alheias, das terras estranhas, eles vão pagar com a moeda cara. Porque esse cara chamado Hitler vai gerar a Segunda Guerra Mundial e vai dizimar, vai destruir a Europa toda, meu. A Europa toda. Tá entendendo? Aí você vai ver, né, aquela velha frase: aqui se faz, aqui se paga. Porque Deus, ele é santo juiz e não quer ver nada errado. Levaram riqueza dos africanos, levaram riqueza dos índios, da terra dos índios, tá entendendo? Foram tudo parar na Espanha, foi tudo parar na Alemanha, foi tudo parar aí na Europa. Roubaram, tiraram tudo dos colonos e até escravizaram e mataram e dizimaram inúmeros nativos. Então só foi questão de tempo para que Deus usasse a sua equação de justiça e aplicasse através, né, de um julgamento. E foi no território europeu que nasceu a Primeira e nasceu a Segunda Guerra Mundial e dizimou mais de 80 a 90 milhões de pessoas. E agora está acontecendo algo também na Europa, entre Ucrânia e Rússia, onde pode produzir ali, vinha a existir a Terceira Guerra Mundial. Isso está acontecendo em passos largos para que venha surgir a Terceira Guerra, aonde? No território dos europeus esses que levaram, que dizimaram, que mataram
que furtaram a riqueza dos nativos e levaram para lá, ó, sabe? E usaram de muita ideologia. Que diga os belgas, né? Os belgas foram um dos mais covardes que tem, junto com os germânicos, italianos e todos eles. Porque assim, ó, os belgas fizeram dois povos lutar entre si, dois povos negros, os Hutus e os Tutsis, lutaram entre si, porque os belgas, né, lançou ideias na mente, semente, na mente desses dois povos que eram tudo negro, mas ideologia mata. E aí fez com que, na verdade, tanto o Hutus como o Tutsis se degladiasse, brigasse e um matasse o outro. Os belgas fizeram isso. E aí, pasme, a Segunda Guerra Mundial vai nascer aonde? Vai nascer no território, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial vai nascer no território dos ladrões europeus. Tá entendendo? E eles com essas ideologias de que são superiores esse, que surgiu no próprio território deles a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, a Europa estava dividida em uma espécie de dualismo, dualidade, dicotomia, sabe? O eixo de um lado e os aliados do outro produziram a Segunda Guerra Mundial dentro do território deles mesmos. Ou seja, eles tiraram tanta riqueza dos outros, mataram tanto nativo e mais tarde, né, a justiça de Deus, né, ela foi lá, fez o contorno, o retorno, fez a manobra e trouxe para dentro da Europa aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 90 milhões de pessoas. Então, aqui se faz, aqui se paga, meu irmão. Não adianta destruir povos, fazer povos, achar que é superior, ter supremacia, achando que não existe justiça. Existe justiça sim e Deus é justo. É por isso que a gente não pode ficar aí fazendo mal a ninguém. Tá entendendo? Como diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga. O mundo corre hoje a passos largos, a caminho de uma terceira guerra mundial. Terceira guerra mundial esse também, que também está vindo aí, né, de territórios aí europeus. Você vai ver a Rússia de um lado de Vladimir Putin e a OTAN do outro, patrocinada pelos Estados Unidos. Então, pessoal, ideologias matam. Se você vê alguém tentando colocar alguma coisa na sua mente, fujam disso. Que Deus continue nos abençoando.